Olá amigos, domingão, dia 27 de novembro, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões, os últimos pregões de novembro e os primeiros de dezembro, ou seja, segunda, terça e quarta encerrando o mês de novembro e temos a abertura do mês de dezembro, quinta e sexta, dia 1º e dia 2. Então vou falar nesse radar da semana de Ibovespa, dólar, juros. Vou falar de S&P 500, minério, petróleo, Petro, Vale, 5 setores, índices setoriais da nossa bolsa e mais 10 ações, além de Petro e Vale, são 12 ações no total. Aqui está toda a lista aí de ativos que serão abordados neste radar da semana. Então espero que você fique aqui até o final comigo. Já deixa o joinha, um like aqui nesse radar da semana, agradeço demais. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos e se inscreva aqui, deixe o sino das notificações ativado, aproveite também Black Friday da Devi Invest, que acaba justamente agora, nesses próximos dias. Então aproveite lá através aí desse QR Code. Vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita então e joinha, comenta, deixe seu feedback em relação ao radar da semana, é útil esse conteúdo para você. Vamos juntos aqui para iniciar essa próxima semana. Então vamos lá, eu já queria tanto iniciar a semana que coloquei aqui já a vinheta do radar do mercado, mas enfim, depois percebi e eu coloquei para o radar da semana. Se você pulou essa vinheta, deixa um like, deixa um joinha já aqui, já peço aí para que você faça isso e dessa forma nos ajudando a impulsionar o conteúdo aqui, esse conteúdo, radar da semana, análise de fechamento, radar do mercado, conteúdo bastante de aprendizado. Então, joinha, dedinho aí no like pra gente. Vamos então começar falando do Ibovespa, que terminou a semana na estabilidade, mais 0,1%. Tentou voltar para cima daquela região de resistência, principalmente aqui no semanal, em torno dos 112.700 a 113 mil pontos. Não conseguiu. Vamos ver se na próxima semana consegue fazer isso. Mas por enquanto, como está dentro de máximas descendentes, primeiro enfraquecimento da queda foi ter feito mínima ascendente, ficou um candle dentro do outro no gráfico semanal. Mas, como a gente está dentro aqui do movimento de baixa, enquanto não tiver nenhum sinal contrário, que seria o quê? Superação da máxima dessa semana, 112.612, seguimos com a maior probabilidade de perder a mínima da penúltima semana e a mínima desse fundo, anulando a tendência de alta de curto a médio prazo, um retorno para baixo 106.243. Olhando até para o gráfico diário do Ibovespa, a última informação que fica então ainda fortalece a chance de ter algo mais para baixo, que é a reversão de um grande candle de alta, voltando para baixo da média, gerando topo, uma maior probabilidade então de queda do Ibovespa. Por esse motivo, enfim, enquanto não gerar o retorno para cima dessa máxima aqui, seguimos dentro de um viés mais negativo para essa próxima semana. Olhando para o dólar, no dólar nós tivemos uma semana aí positiva, 0,44, mas ainda respeitando zona de resistência aqui por volta ali dos 5.430 até 5.442, acima disso, o patamar mais relevante vai ficar lá nos 5.509, zona de resistência para o dólar. Mas o fato é que está dentro do movimento de subida, comparando ali as últimas movimentações do gráfico semanal, teríamos aqui mais umas 2 semanas aí com expectativa um pouco mais positiva para o dólar. E olhando para o último pregão, dá para perceber que foi uma baita recuperação aqui, superação das últimas máximas, criando realmente uma expectativa um pouco mais favorável de ter algo mais para cima no dólar. Para anular completamente esse cenário e voltar a ter um cenário mais negativo para o dólar precisa voltar para baixo dessa mínima aqui, localizada em 5.291. Então, lembrando, para operações, focando mais em operações de day trade em cima do mini dólar ou mesmo no mini índice, acompanhe de perto o nosso radar do mercado, começando às 8h45 e indo até às 16 horas, todos os pregões. Seguindo aqui para o DI, olha só a semana forte aqui com alta de 1,35%, só não conseguiu fechar ali acima da máxima anterior, já deixou o sombra aqui para cima, um certo enfraquecimento por parte dos compradores, mas de maneira geral está tudo alinhado para cima. Gráfico semanal, olha o gráfico mensal, que beleza. Fundaço aqui, fundo com pivô de alta no gráfico mensal,
o que gera uma expectativa da gente poder ter mais 1 a 2 meses aqui ainda apontando mais para cima, não necessariamente todos os meses de alta, mas fazendo nova máxima. Então, ou seja, por mais que a gente, qual a informação que a gente tira daqui? Por mais que tenhamos semanas aqui de forma negativa, o caminho mais provável ainda é de se ter um novo movimento para poder romper aqui essa máxima. Então, olhando para um gráfico diário até do DI aqui do contrato F25, ocorreu aqui algo assim para baixo, vai ficar muito mais para compra, principalmente se testar ali a média, gerar um sinal de alta muito mais focado em compra, do que o cenário favorece esse mais operação de compra e sendo mais arriscado a operação na ponta vendedora, ou seja, de não ter uma boa relação risco-retorno nesse momento. Então o contrato F25 ainda apontando para cima de maneira geral, o cenário mais apropriado para cima de curto a médio prazo nos juros. Seguindo aqui para falar do S&P 500, S&P 500 terminou ali a semana com alta aqui de 1,53%, segue dentro do movimento de recuperação, ainda dentro de um grande movimento para baixo, mas olhando para um gráfico mensal, já tem até um fundo aqui em cima do nível de suporte, bateu nos 13.500, girou um fundo e agora vai brigar ali com a média móvel exponencial de 13 períodos, atualmente na faixa dos 4.046 pontos. Primeiro nível de resistência, segundo nível de resistência por volta dos 430, são os níveis de resistência mais próximos. Se olharmos por um prazo aqui, que é o gráfico semanal, ou seja, já está próximo ali da média, como eu já mencionei, e olhando para um gráfico diário, dá para perceber que a tendência ainda é de alta, está alinhado para cima no curto prazo. Para gerar realmente algo mais negativo, teria que quebrar essa sequência aqui, ou seja, perder o último fundo ascendente, voltar para baixo dos 3.906. Enquanto isso não acontecer, o caminho mais provável é mais para cima, ou seja, corrige e tem algo mais para cima no S&P 500, podendo caminhar para esse gap de baixa aqui lá na faixa dos 4.083 até os 4.110, que é essa região aqui assim, ó. Depois disso, vamos falar aqui, depois do S&P 500, vou falar do petróleo. Petróleo, vou pegar aqui até outra série aqui do petróleo, para falar um pouco mais do gráfico primeiramente semanal, que perdeu a mínima do fundo anterior, então realinhou ali a tendência para baixo. Gráfico mensal anulou a formação de um fundo, tentou que esse fundo aqui, ó, gerou um fundo ascendente, mas já volta logo na sequência para baixo da média e perde a mínima do fundo. Logo, o caminho mais provável, que parou em cima de um patamar de suporte ali por volta dos 83 dólares, bateu e gerou um sinal de fundo, o caminho mais provável é ir para os próximos suportes. Um primeiro a região ali na faixa dos 75 dólares, por volta de 73 dólares, 75 a 73 dólares por aqui. E depois disso, uma faixa mais de 70 dólares, que seria mais aqui para baixo. Então, 75, 70 e 70 dólares seriam os próximos níveis de suporte do dólar, caminho mais provável, enquanto não gerar alguma mudança do cenário atual, que é tendência de baixo pelo gráfico diário, tendência de baixo pelo gráfico semanal. Seguindo aqui para falar da Petro, então, ou seja, pegando aqui a PETR4 pelo gráfico semanal, semana ali de indefinição, alta de 1,75%, candle de indefinição na realidade, superação da máxima dessa semana, cria-se uma expectativa de podermos ter um movimento aqui buscando a zona de resistência que está ali na região de fundo anterior, mais média móvel 3 períodos e essa região mais testada aqui, ou seja, começa a resistência em 25,10, passa pelos R$26 na média móvel, que vai mudando aí no decorrer da semana, e seguido dos R$26,17, 15 centavos, enfim. Essa região aqui mais perto dos 26,15 e começando na faixa dos R$25,10. Olhando para o gráfico diário, o que temos aqui é a Petro patinando ali, a tendência ainda continua sendo de baixa, girou um fundo um pouco mais baixo que o fundo anterior. Para mudar essa tendência para alta e criar uma expectativa de caminhar para os R$26, precisa romper os 24,75. E por outro lado, se perder essa mínima que traz até a possibilidade de trabalhar numa venda de swing trade, ou seja, bateu na média, topo descendente, focando em tentar pegar algo mais para baixo na Petro. E falando disso, é porque aqui olhando para um gráfico semanal, algo mais para baixo, temos aqui primeiro R$22,45, que é o suporte, que é a mínima que está aqui R$22,30. Depois disso, olhando até para um gráfico mensal, temos a região dos R$22 aqui, ó, desse nível de 22 até o patamar dos R$21,50, zona de suporte pelo gráfico mensal.
Vale 3. Antes de botar o gráfico, antes de falar aqui da Vale 3, eu vou jogar aqui o minério, primeiramente, para falar do minério, onde tivemos no minério uma semana positiva, levemente positiva, com alta aí de 0,55%. Foi lá embaixo, respeitou, tentou voltar para baixo da média, respeitou, fez um candle ali que tem um formato de um padrão de reversão chamado de hangman, mas para reverter aqui o cenário positivo atual, ou seja, uma expectativa positiva de força dos compradores, teria que voltar para baixo da mínima desse candle, 92 dólares e 55 cents. Então seria essa a sinalização mais negativa, voltar para baixo dessa mínima aqui. Não é o caso nesse momento, até porque pelo gráfico diário já tem aí uma tendência de alta. Mesmo que faça algo aqui assim, o caminho mais provável para cima. Ou seja, enquanto não perder essa mínima aqui, que é justamente 92,55, o caminho mais provável é mais aqui para cima, de caminhar lá para a região acima dos 100 dólares que já bateu, mas caminhar mais para a região ali do 103,30 até o patamar dos 106 dólares. Então, minério dentro do cenário mais positivo. E por falar no minério, vamos falar aqui da Vale 3, que no gráfico semanal, o Ibov teve a semana estável, a Vale também a semana estável, mas lembrando, a Vale já vem de uma tendência de alta pelo gráfico semanal, topos e fundos ascendentes. Caso aconteça algo aqui mais para baixo, ainda vai ficar com a expectativa mais positiva. Olha o mês, subindo aí 20,51%. Enquanto não gerar sinais contrários, sinalização diferente do que temos aqui, caminho mais provável é de buscar essa região de dois topos anteriores, região por volta ali dos 91,20 até um patamar de 94,30 para a Vale 3. E aí, olhando para o gráfico diário da Vale 3, se ela fizer isso aqui, ó, depois desse longo movimento de subida, se ela fizer isso aqui assim, ó, gerar alguma sinalização de alta aqui no decorrer dessa próxima semana, fica mais para compra. Para quem está comprado, perder a mínima desse pregão seria um dos sinais de saída dessa posição comprada, ou seja, vai subindo stop a cada nova mínima ascendente, se a sua compra é de curto prazo, cada nova mínima ascendente do gráfico diário, você vai subindo stop da sua operação, stop de proteção aí de alguma compra que você tenha efetuado, por exemplo, aqui nessa superação de máxima. Lembrando, para nova compra, correção aqui de uns 3 candles, um retorno aqui de 2 a 3 candles, sinalização nova de alta, ficaria mais interessado em compra na Vale 3. Partindo aqui para os índices setoriais, consumo, pancada forte para baixo, candle aqui um pouco mais de indefinição, mas enquanto não gerar a superação da máxima desse aqui 3.210, o caminho mais provável é buscar essa região de fundo anterior, localizado em 2.979 até os 2.918. Então, esse é o caminho mais provável, olhando para um gráfico diário até, ó, tentou gerar um sinal de alta, já reverteu, então fica com expectativa um pouco mais negativa para o setor de consumo, os ativos do setor de consumo. Imobiliário também, pancada forte para baixo, já dentro de uma tendência de baixo pelo gráfico semanal e podendo entrar aí, invadir mais ali a região de 627 a 607 reais. Então a gente tem, olhando aqui para, desculpa, pontos, né? 107 pontos, 607 pontos. Olhando para um gráfico diário, observe também fraqueza para subir, né? Subindo mais fraco, aí gera um candle de alta, já perde aqui essa mínima, enfim. Enquanto não voltar para cima da média, o viés é mais negativo. O movimento longo de baixa desse aqui, normalmente, o que costuma acontecer em média é depois de um recuo, há um novo movimento para baixo que vem e perde essa mínima aqui. Isso é o caminho mais provável. Ou seja, para reverter isso aqui, o mercado tem que realmente gerar sinalização de alta já para cima da média móvel 3 períodos aqui pelo gráfico diário, que por enquanto não há esse indício que vai fazer isso. IEX, olha só no gráfico diário, grande candle de alta, opa, gerou um topo descendente, anulou, opa, agora a tendência é mais de alta, aí vem aqui um candle de anula essa sinalização positiva. Então a perda da mínima desse candle aqui, ó, 79.900, vai aumentar a chance de queda do setor de energia elétrica aqui. E olhando para um gráfico semanal do setor de energia elétrica, tentou ir lá em cima, subiu, bateu na média, respeitou, fechou em alta de 3,08%, mas terminou perdendo um pouco de força. Mas de maneira geral, enquanto não tivermos algo mais representativo para cima aqui da média, o caminho mais provável ainda é de ter algo para baixo, ainda mais com essa sinalização aqui de baixa da sexta-feira. Se perder a mínima desse candle, reforça um pouco mais o viés negativo. Depois do setor IEX, eu falei já do imobiliário, IEX, eu vou falar aqui agora do IFNC, que está
deu essa pancadaça para baixo, perdeu essa região aqui, ó, deu uma pancada muito forte, ou seja, queda muito forte, gerou um fundo que pode trazer um repique de alta, mas com fraqueza, deixando uma longa sombra superior. E aí, olhando para um gráfico diário, dá para perceber que, ó, correção que eu falei, ó, um grande movimento de baixa, depois da correção, o caminho mais provável é de vir a perder essa mínima aqui, ter um outro movimento que perca essa mínima. Já gerou um primeiro sinal para isso. Perdeu a mínima desse candle aqui, 10.001, fica mais para buscar a operação de venda dentro desse setor de maneira geral, tá? E aí falando de TUB, de SAMB 11, BBDC4, enfim, gerando sinalização mais para baixo. Eu vou falar de TSA4 aqui já já. E MAT, gráfico semanal de MAT, em definição, mas dentro de um processo que pode trazer uma correção um pouquinho maior pelo gráfico semanal. Então faz sentido, até vale gerar um topo descendente. A MAT tem Vale, tem Petro, tem siderurgia, tem também papel e celulose como Klabin, como Suzano, enfim, estão dentro desse setor, desse índice aqui setorial. E se fizer isso do alto ruim, não vejo como ruim, não, vejo até de forma positiva aqui para gerar compra pensando em position trade. E olhando para um gráfico diário, aqui já tem até um topinho descendente. Para anular e gerar a expectativa mais positiva, tem que romper essa máxima aqui de sexta-feira, 5.939. Vamos então aqui para as ações. E TSA, falando um pouco mais dos ativos aqui, TSA4 está num ponto importante, porque gerou um sinal de baixa na sexta. A perda da mínima do candle de hoje, que está localizada em 8,80, representa a chance maior de queda, dentro do que foi falado até dentro do setor IFNC. Por outro lado, dando um zoom menos, olha só que interessante, olha onde se encontra. Logo, resumindo, para compra eu olharia mais ela acima dessa região aqui. Ou seja, sinais de alta para cima de um patamar de R$ 9,00 número redondo. Veio para cima, gerou algum sinal de alta, usou esses R$ 9,00 como pelo menos um suporte, até pelo gráfico 60 minutos, para gerar um fundo ascendente ou um pivô de alta. Fica mais para você buscar compra em TSA4. Enquanto isso não acontecer, perda da mínima desse candle reforça um pouco mais a chance até de abrir a operação de venda, colocando stop aí acima dos R$ 9,07. Ambev, a BEV3, gerou um topo aqui, ó, descendente, veio, caiu, subiu, topo descendente, fecha acima da média e já volta a fechar abaixo da média. A perda da mínima desse candle reforça a chance de ter algo mais para baixo, Ambev. Só que ela está num ponto importante. Desde o gráfico mensal, ó, bateu na média e está recuando. Aqui bateu na média também no gráfico semanal e está aí acima. Então é um ativo que pode gerar compra de position trade se romper a máxima dessa última semana, localizada em 16,21. O que vai representar esse rompimento da máxima no gráfico semanal? A reversão de um topo aqui descendente. Então, que daria para abrir uma compra. Ou da seguinte forma, foi para cair aqui, gerou um sinal de baixo, não caiu fora, ficou patinando ali em cima da média, gerou sinal de alta, dá para arriscar a compra em Ambev na expectativa justamente que venha confirmar um fundo no gráfico semanal acima da média móvel de 3 períodos. Então, ativo para a gente monitorar de perto. CPLE6 fechou bem a semana, ó. Olha a alta de CPLE6 na semana, 18,33%, baseada justamente na abertura com um baita gap de alta. Ativo que, enquanto não gerar nada tão relevante para baixo, recuou um pouquinho mais aqui, 2 a 3 pregões, e gerou sinal de alta mais próximo da média do topo aqui anterior, média na fase 7,77, topo anterior por volta justamente dos R$ 7,77, 7,80, fica mais para compra da CPLE6 no decorrer dessa semana após algum recuo do preço. GGBR4 da mesma forma, está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, topos e fundos ascendentes, fechou a semana com boa alta de 5,79%, movimentação aqui para baixo, 3 pregões aí pelo menos, lá para quinta, sexta-feira, já no início do mês de dezembro, tende a trazer a oportunidade de compra caso isso aconteça. A outra forma seria isso assim, ó, ficou aqui de lado e a média foi chegando, pivô de alta também traz a oportunidade de compra. Quem está comprado tem a opção de colocar em stop de proteção de lucro abaixo da mínima da sexta-feira. Próximo ativo, pós-GGBR4, Sabesp também teve um fechamento bom na semana, ó, alta de 8,84%, bateu na média e já gerou um fundo ascendente. E no gráfico diário retomou aqui a tendência. Ó. A gente está até dentro de uma compra swing trade no papel. Candle de indefinição na sexta, queda de 0,64%. Lateralizou aqui, ó, quem está de fora, pivô de alta, foco em compra. Caiu de maneira fraca aqui, bateu na média, gerou sinal de alta, também entraria comprando. Enfim, é a favor de um viés mais positivo que tem no gráfico semanal, mensal
e até agora o diário que retomou aí basicamente a tendência de alta. Então, ativo mais alinhado para cima, volta a trazer aspecto um pouco mais negativo se voltar a trabalhar principalmente abaixo dos 57,20. Desculpe, 57,80. Depois de Sabesp, vamos falar aqui agora de Magazine Luiza, MGLU3, gerou um topo descendente no gráfico diário, longo movimento de queda, correção, caminho mais provável, fazer isso aqui. Pode mudar essa probabilidade? Sim. O que precisa fazer? Anular essa formação de topo que nos gerou, inclusive, a fazer uma venda de swing trade nessa ação na sexta-feira. Se voltar para cima da máxima deste candle aqui da quinta, 3,66, gera um sinal de fundo, mesmo que descendente no gráfico semanal, mas gera uma expectativa mais positiva de poder caminhar para a média, que está em 3,97, por volta dos R$ 4,00, até mesmo a região ali na faixa dos 4,15. Zona de resistência, então, 4 a 4,15. Aqui ó, já tem zona de resistência no diário até um pouquinho antes dos R$ 4,00 em R$ 3,91. Mas, enfim, para pensar em compra no papel, justamente precisa romper os 3,66. Enquanto não fizer isso, caminho mais provável de baixa no papel, confirma mais ainda a chance de queda se oscilar abaixo da mínima desse último pregão, que está localizado em 13,32. Marfrig, MFG3, ação que pelo gráfico diário está aqui corrigindo a queda, toda essa queda aqui, ó, daqui para cá. Ela parou aqui, tem 1, 2, 3 pregões, perdeu a mínima do que no anterior, está corrigindo. Se ela ir no gráfico semanal, dá para ver, olha quantas semanas, 6 semanas para cá, aí faz 6 semanas para cá e tem 2 para cá, então ainda tem, em termos de simetria de tempo, tem chance de ter algo mais para baixo. Logo, caso aconteça uma lateralização um pouquinho maior que assim, ó, seria mais interessante para uma boa relação de retorno de uma venda no ativo. Mas uns 2 a 3 pregões aqui lateralizando me chamaria muita atenção para buscar a operação de venda. Sendo bem mais agressivo na perda da mínima desse candle com stop aqui em cima. Essa seria uma alternativa, mas seria um ativo muito mais para a ponta vendedora, na minha opinião, a MFG3. Depois de MFG3, Prio 3, que gerou um topo descendente no gráfico diário. Topo descendente. Onde gerou esse topo descendente? Aqui, ó. Quem estava comprado perdeu essa mínima, pula fora da operação. Ou seja, depois de 4 pregões aqui buscando a subida, fecha acima da média, já volta para baixo da média no candle seguinte, caminho mais provável de ter algo mais para baixo. Faz até sentido, né? A tendência no gráfico semanal é de alta, ó. Só que ela está dentro de um processo de queda, de correção dessa tendência, o que pode trazê-la para justamente para a média ali que está na faixa dos 32, 35, até o mesmo valor mais abaixo. Mas enfim, nesse momento não abriria compra em cima de Prio 3, estaria mais interessado em buscar a operação de venda mesmo no papel. Próximo suporte do ativo, por volta aqui em torno dos 33,20, depois 32,55 e R$ 32,00 número redondo. 33,20, 32,55, R$ 32,00 número redondo são os próximos suportes para a Prio 3. Depois de Prio 3, vou falar ainda de Elet 3, que também abrimos uma venda de topo aqui abaixo da média, ou seja, fecha acima da média, volta para baixo da média, olha lá, respeitou aqui a média no gráfico semanal. Considerando também o tamanho dos movimentos aqui desse movimento aqui, a expectativa é que esse movimento possa vir um pouquinho mais para baixo. O que muda essa expectativa é voltar para cima da máxima, que é reverter o topo do gráfico diário, voltar para cima dos 47,27. Enquanto não fizer isso, também se perder a mínima desse candle que foi gerado aqui na sexta, aumenta a probabilidade de entrar um movimento de baixa no papel, que normalmente seria o normal, né? Vem aqui e perde vários fundos anteriores, se recupera, baixa na média, gera sinal de baixa, caminho mais provável de queda para o papel. Depois de Elet 3, vou falar de VBBR3, que a gente também está dentro de uma posição de venda no ativo. Ó. Gerou um topo descendente, ameaçou subir, já bateu na média de novo, já gerou outra pancada para baixo. Enfim, a perda da mínima desse candle aqui, 16,34, reforça a chance de queda desse papel, porque olha só, depois de uma lateralização, ganhou força, aí ela reveste completamente. Gera aqui uma semana de queda de 4,14%, é o caminho mais provável para baixo. Olha o mensal, como é que tá. Gera fraqueza na subida, ó. Queda ali de basicamente 4 meses, 4 meses corrigindo e um único mês já detonou ali 3 meses para trás, aumentando a chance de continuidade da queda e aí ficando ali de uma tensão maior que pode caminhar lá para casa dos 13,42. Para começar a mudar esse contexto, trazer o semanal para cá,
tem que vir para cima da média. Depois outro desafio, que a média está em 17,65 aí. Depois outro desafio seria na região ali dos R$18, R$18,50, R$18,85. Vir para cima dessa região. Então, mas de maneira geral, ativo com cenário bem negativo nesse momento. Então, por isso que a gente está focando um pouquinho mais na ponta vendedora no papel. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nesse radar da semana. Desejo a você uma excelente semana. Segunda-feira tem mais um dia de jogo da seleção brasileira. E aí, coloca aqui para mim nos comentários qual o placar que você acredita que vai ser Brasil e Suíça nessa segunda-feira às 13 horas. E aí, como é que vai fechar também a nossa bolsa no mês de novembro, que está bem negativa nesse momento aqui? Eu vou mensal, que eu vou colocar no gráfico mensal. Colocar aqui na tela para você, ó, no mês caindo aí 6,08%. E aí, como é que vai fechar a nossa bolsa neste mês de novembro? Como é que fecharemos aí? Como é que vai ser o nosso jogo aí dessa segunda-feira? E na sexta-feira tem outro jogo às 16 horas, lá na sexta-feira, dia 2 de dezembro, da nossa seleção. É isso, sucesso para todos nós aí no decorrer dessa semana, para a seleção brasileira e também para nós aí nas nossas operações, seja de curto prazo ou mesmo day trade durante o radar do mercado. Muito obrigado mais uma vez por prestigiar aqui o nosso trabalho. Grande abraço e até amanhã.